ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, glória a Deus, aplaude e glorifique. Dê glória a esse Deus maravilhoso. Só Ele merece honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Segundo Evangelho de Marcos, capítulo 5, o verso de número 1. Amém? Diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Amém? Ou como está ali. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no coração e diga para Deus a liberdade que você dá para ser tratado, trabalhado por esta palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, eis a Tua palavra que agora é nos entregue. E ela é poderosa, viva e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. E querendo Tu agir, Pai, não há quem te possa impedir. Nesta noite, Tu decidiste nos entregar esta palavra como alimento, como palavras de vida. Então, em nome de Jesus, que toda barreira contrária, todo o engano, toda e qualquer situação que possa nos impedir de recebermos verdadeiramente esse alimento precioso na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, esteja neutralizado agora. Que os céus se abram sobre este lugar e a Tua glória inunde esta nave desta igreja, e cada um seja cheio pela ação do Teu Santo Espírito, e nesse mover venhamos a receber a revelação da Tua palavra com entendimento e compreensão para mudança, transformação, bênçãos, vitórias, colheitas em nossas vidas, e que assim seja consumado mediante o Teu poder. E eu me entrego a Ti, Pai, com toda a liberdade, para que o Teu Santo Espírito que em mim está, venha ser Ele a falar e ministrar através da minha vida, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, esse texto deixa bem claro um momento na vida dos discípulos em que eles tiveram consumado nas suas vidas aquilo que Jesus determinou sobre eles. Como assim, pastor? Esse texto nos fala a sequência de um momento bem interessante. Se você ler os capítulos, o capítulo de número 4, puxar os versículos anteriores, você vai ver que Jesus se encontrava à margem do mar, sentado num barco. E diz que juntamente com ele estavam os seus discípulos, e do barco ele ensinava as multidões que estavam ali presentes. E diz então que ele ia instruindo aquele povo, orientando aquele povo através de parábolas. E a primeira das parábolas que ele usa é a palavra do homem que sai a semear. E aí ele começa a contar, a narrar essa parábola, e diz que então, depois
que ele explica separadamente aos seus discípulos o significado da parábola, ele continua com outras parábolas, usando como ensino para aquele povo, mas que estão todas elas correlatas com a situação do poder da palavra e do receber esse poder com entendimento, com compreensão, com firmeza e com confiança. Se você pegar ali, Marcos, no capítulo 4, ali fala a explicação da parábola do semeador, fala da parábola da candeia, fala da parábola da semente, fala da parábola do grão de mostarda. E cada uma delas tem a ver com aquilo que eu permito que venha frutificar na minha vida, que venha produzir o efeito necessário na minha vida para crescimento, para mim ter uma convicção de fé nos princípios do reino de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos dá entendimento e compreensão de todas as coisas que estão no reino, fazem parte do reino e que geram os benefícios do reino. E, irmãos, uma caminhada de fé só tem êxito se eu caminhar mediante coisas reais, poderosas e eficazes. E não tem nada mais real, poderoso e eficaz do que a palavra de Deus para nos conduzir com firmeza, com solidez e diante dos desafios, diante das intempéries, diante das situações difíceis, promover os meios necessários para nós superarmos e vencermos. Porque, irmãos, Jesus nunca disse que nos livraria do problema, mas nos livraria dos danos do problema. Como assim, pastor? Jesus disse que nós passaríamos por aflições, que nós teríamos aflições, que nós não seríamos isentos das aflições. Mas ele deixou bem claro a seguinte frase: eu venci. Eu venci. Pastor, ele venceu? Venceu. E o que isso significa? Que se eu estou nele e ele está em mim, o poder de vencer, o poder de superação, o poder de adquirir a vitória e a conquista está em mim. Porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que pedirdes crendo vos será feito, disse Jesus. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo será concedido. Não foi isso que Jesus disse, irmãos? Então, se eu entendo o que Jesus estava falando às multidões, e eu entendo que os seus discípulos tiveram um privilégio maior do que aquelas multidões. Como assim, pastor, um privilégio maior? Porque diz que ele ensinava separadamente os discípulos a respeito das parábolas. Ele os fazia entender as parábolas. Sendo assim, o potencial de vitória era muito maior na vida deles. Mas, irmãos, diz a Bíblia que a nossa fé precisa ser provada. E não foi diferente com os discípulos. Jesus colocou eles à prova. Diante de tudo que eles ouviram, de tudo que Jesus orientou a respeito das parábolas, Jesus chegou para eles e disse: agora passemos a outra margem. Se vocês pegarem ali, se eu não me engano, é do verso 35 em diante, ali do capítulo 4 de Marcos, fala que Jesus, tendo terminado de falar às multidões, estando ainda dentro do barco, e os discípulos com ele no barco, ele disse: passemos
a outra margem. E diz que da maneira com que eles estavam no barco, assim começaram a remar. É só olhar ali, ó, Marcos, capítulo 4, do 35, e diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E aí no 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E diz, irmãos, que quando eles começaram a chegar em alto mar, o bicho pegou. Diz que veio uma senhora tempestade, com ventos fortes, e as ondas começaram a bater contra o barco, e as ondas começaram a jogar água para dentro do barco, e a coisa começou a ficar feia, a coisa começou a ficar apertada, a coisa começou a ficar difícil, e Jesus estava tranquilamente, diz, deitado na almofada, dormindo. Agora olha para mim aqui. Essa é a diferença de quem crê e de quem acha que crê. Porque os discípulos, eles tinham ouvido, tinham recebido orientação, tinham sido instruídos na palavra. E Jesus tinha dito: olha, se essa semente penetrar numa terra onde ela tenha receptividade, onde essa terra a receba com fertilidade, e essa terra vai fazer essa semente germinar, crescer e produzir frutos. Assim é a minha palavra, quando encontro um coração aberto, um coração disposto, um coração determinado a crer, a obedecer, a praticar e cumprir os propósitos dessa palavra. Essa palavra vai fazer com que o reino dos céus cresça, se expanda na vida dessa pessoa. Porque o reino dos céus, irmãos, não é comida, não é bebida, não é coisa material, não é coisa física, não é coisa palpável. O reino dos céus é gozo, paz e alegria no Espírito. É o que se movimenta dentro do nosso interior quando cremos, quando confiamos em Deus, quando recebemos de bom grado a palavra e decidimos deixar ela trabalhar na nossa vida, ela nos moldar, ela nos estruturar, ela nos renovar, ela gerar em nós os conceitos corretos daquilo que parte de Deus, abrindo mão dos nossos conceitos pessoais para viver esses novos conceitos de Deus. Jesus estava falando disso, mas na hora que veio a primeira aflição, diz que bateu o desespero. Bateu o desespero. Ô pastor, mas era uma situação complicada. Sim, com certeza. Irmãos, desenha comigo. Hoje, quem é que passa ali por Porto Belo ali? Todo mundo conhece Porto Belo ali? Não tem uns iates, coisas maravilhosas ali? Não tem uns barquinhos, coisa mais linda ali? Tem ou não tem? Aqueles barquinhos tem cada bússola, tem uns navegador por sinal de satélite, coisa finérrima, alta tecnologia. Tem holofote, tem luzes, tem vários recursos para navegar de noite, certo? Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Irmãos, eles nem com uma vela podiam estar dentro do barco, porque com o vento que estava, as ondas do jeito que estava, eles não tinham iluminação nenhuma. Pastor, mas era de noite. Irmãos, está ali no versículo 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde. Irmãos, nada do que está escrito na Bíblia é sem propósito, tudo revela alguma coisa. Se você pegar em algumas outras versões, diz que já estava anoitecendo.
pastor, mas por que que Jesus, sendo Deus, conhecendo todas as coisas, foi dizer para eles entrar no meio do mar, sem ter condições alguma de navegar, porque ele sabia que a coisa ia acontecer, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente? Ou vocês acham que Jesus não sabia? Ele tanto sabia que ele já estava até despreocupado, porque assim como ele sabia o que ia acontecer, ele também de antemão já sabia o resultado. Tanto isso é verdade, que ele já sabia o resultado, que ele disse para os discípulos: passemos para outra margem. Ele não disse: olha, vamos tentar, vamos ver se conseguimos. Não, ele já afirmou: passemos. Já estava definida a situação. Mas irmãos, pensa esses homens dentro do barco, de noite. Ah, mas pastor, eles não tinham bússola, eles não tinham luz, mas eles tinham as estrelas para se guiar. Irmão, se estava chovendo, dá para ver estrela? Dá para algum... Olha, está ali o Cruzeiro do Sul, vamos se guiar pelo Cruzeiro do Sul. Ali está as Três Marias, vamos nos guiar pelo... Dava para fazer isso? Não, irmãos. Não tinha possibilidade alguma deles sequer saber para onde estavam indo, se estavam na direção certa ou não. E depois que as ondas começaram a bater no barco, eles já nem sabiam se estavam com o barco apontando para a volta, se estavam apontando para a ida, se estava para o norte, se estava para o sul, se estava para o leste, se estava para o oeste. Estavam completamente desorientados. Concordam? Mas a palavra não estava com eles. A palavra não estava com eles. E Jesus não tinha dito para eles: se vocês deixarem a palavra germinar nos seus corações, se vocês deixarem ela produzir o que ela tem poder de produzir, vocês vão ter frutos de justiça, de graça, de amor. Vocês vão ter fruto de justiça, de poder. Vocês vão ter fruto de vitórias, de conquistas. Vocês vão ver as situações ficando para trás e vocês chegando na outra margem com a vitória na mão. Jesus já tinha dado a dica. E muitas pessoas leem a palavra, ouvem a palavra, mas não permitem ela gerar o que ela tem poder de gerar. Porque, irmãos, se vocês pegarem lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 55, os versos 9 e 10, diz que assim como desce a chuva e a neve dos céus, e regam a terra, e não tornam sem antes terem cumprido o seu propósito, assim é a palavra de Deus. Não torna ele sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designada. Ou seja, uma vez a palavra de Deus liberada, ela não torna ele sem antes fazer exatamente o que ela diz que faz. E quando Jesus diz: passemos, essa palavra não vai voltar sem antes estabelecer tudo o que ela tem poder de fazer, ou seja, superar a adversidade, superar o problema e nos colocar do outro lado. Dá para entender, irmãos? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente fica na situação do já é tarde. Já era tarde. Estava anoitecendo. Como assim, pastor? Irmãos, assim como os discípulos tiveram dificuldade de crer na palavra, de confiar na palavra, e de enfrentar a situação de acordo com o que Cristo havia liberado, muitas vezes a gente também está assim, está ouvindo a palavra, está lendo a palavra, mas não está dando a oportunidade dela gerar o que ela diz que tem poder de gerar. Como assim? Diz ali, já era tarde.
Estava anoitecendo. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa, mesmo tendo a palavra. A gente olha para determinada situação da nossa vida e diz: não, agora é tarde, não dá mais, acabou. Não, agora é tarde, não tem mais solução, não tem mais como resolver. Ah, agora é tarde, meu casamento acabou. Muitas vezes a gente está assim: ah, está anoitecendo, terminou o tempo, já está começando outro tempo. Não, se tivesse que acontecer, tinha acontecido nesse momento, mas agora já passou. Se fosse para resolver, já tinha se resolvido agora. Muitas vezes nós estamos assim: ah, já é tarde, não tem mais o que fazer. Irmãos, para Jesus nunca é tarde. Para Jesus nunca é tarde. E tem vezes que Ele extrapola o limite de tempo. Como assim? Irmãos, olha para mim aqui. Vocês lembram da história de Jairo e da filha de Jairo? Todo mundo conhece essa história. O centurião Jairo, ele era da sinagoga, uma pessoa bem conhecida na sociedade, em meio aos religiosos, aquela coisa toda. Ele se desprendeu de tudo isso, correu para Jesus, porque a filha dele estava morrendo. E ele chegou lá: Jesus, a minha filha está extremamente doente, à beira da morte, a minha única filha, ele ainda falou. Ele não tinha mais filho algum, era a única. Pensa o desespero desse pai. E aí Jesus disse para ele: não, tá bem, Jairo, vamos lá. Aí Jesus está caminhando com Jairo e vem uma mulher e agarra as vestes da roupa dele embaixo. Aí aquela multidão toda, aquela confusão toda, eu imagino Jairo com o coração batendo forte, Jairo ansioso, Jairo preocupado, Jairo não querendo perder tempo com situação alguma, o negócio estava feio na casa dele. E aí Jesus resolve: não, mas para aí, alguém me tocou. E aí ele porque quer saber quem tocou ele. E enquanto ele não descobre quem tocou ele, ele não para. E depois que ele descobre, ele ainda faz um discurso. E Jairo está ali. Diz que quando Jesus terminou essa parte, esse momento, chega então o pessoal da casa de Jairo e diz: Jairo, não importuna mais o mestre, já é tarde. Jairo, não importuna mais, passou o tempo, é tarde, tua filha morreu. Jesus olha para Jairo, vou parafrasear: Jairo, fica tranquilo, para mim nunca é tarde. Estão entendendo? E nós sabemos que Jesus chegou na casa, pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, menina, levanta-te. E ainda Jesus entrou na casa fazendo piada, porque Jesus também era divertido. Como assim, pastor? Porque quando ele entrou na casa de Jairo, estava todo mundo chorando. E ele olhou assim: por que vocês estão chorando? A menina só está dormindo. Porque para ele, irmãos, nunca é tarde. Ele ri do tempo. Nunca é tarde. Sempre tem solução. Sempre Ele tem poder de mudar, de transformar, se a gente permite que a palavra gere o poder que ela tem na nossa vida, mediante a fé. E para manter a fé, irmãos, a gente não tem que deixar o problema, a circunstância, a adversidade, a tempestade nos dominar. Porque foi o que aconteceu com os discípulos. Eles tinham a palavra, tinham entendido a palavra, tinham recebido a palavra, mas quando o negócio ficou quente, eles começaram a se desesperar com a realidade do problema, com o que eles estavam enfrentando, do qual eles não tinham domínio. Irmãos, quer ver um crente se bater para lá e para cá, é quando se sente impotente. Só que olha para mim aqui, Deus quer que a gente fique exatamente nesse ponto. Sabe por quê? Para ninguém dizer: ah, eu que fiz.
É para ficar bem claro que foi Ele que fez. Irmãos, olha para mim aqui. Pensa na situação de Lázaro. Pensa na situação. Para Lázaro, nem era tarde. Era muito tarde. Concordam comigo? Pensa na situação, vem um mensageiro correndo, lá da cidade de Betânia, com um recado urgente da Marta e da Maria. Jesus, aquele amigo a quem tu ama, está morrendo. Vem depressa. Eu acho que Jesus, quando ouviu essa palavra, vem depressa, ele disse, vou mostrar para eles quem é que domina o tempo. Aí ele mandou o mensageiro de volta com a seguinte mensagem. Vá lá e diz para ela que isso não é para a morte, é para que Deus seja glorificado. Vocês pensam na situação do mensageiro, quando ele chega em Betânia, todo feliz, doidinho para dizer, olha, Jesus disse que isso não é para a morte, é para que a glória de Deus se manifeste. Ele devia estar, né? Aí quando ele chega todo faceirinho, entra na casa, está todo mundo chorando. Aí a Marta vem e diz, olha, já é tarde demais, ele morreu. Aí o cara deve ter pensando, mas como? Eu cheguei de viagem que Jesus me disse que o cara não ia morrer. Irmãos, aos nossos olhos, isso é tarde demais ou não é tarde demais? A gente tem domínio sobre a morte? Pensa na situação da Marta, da Maria e de todos os médicos que tentaram salvar Lázaro. Você parou para pensar na situação? Eles devem ter chegado e dito, olha, não tem mais o que fazer. Agora é só deixar morrer. Concordam? Não é assim que acontece até hoje, não é? Não tem um momento que os médicos dizem, olha, agora pode levar para casa para morrer em casa, pelo menos vocês aproveitam um pouquinho mais com ele. Não é assim que fazem? Não é assim? Por quê? Porque o limite do ser humano vai até onde a gente tem domínio, até onde a gente tem condições físicas, mentais, espirituais, vai até a limite do nosso intelecto humano, vai até o limite do nosso potencial humano, e dali não tem como romper a barreira, só entrando no sobrenatural. Irmãos, Jesus chegou lá 3 dias depois. Marta e Maria ficaram constrangidas quando ele disse, não, vamos lá, me mostra onde vocês enterraram. Irmãos, ele não veio para o velório e ele não veio nem para o enterro. Sabe por quê? Porque ele é Senhor do tempo. Porque para ele nunca é tarde. Porque para ele só termina quando ele diz que termina. E aí nós sabemos que ele deu ordem, tiraram a pedra. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu ou não saiu, irmãos? Dá para você entender? Para Jesus nunca é tarde. Não é tarde para ajeitar o teu casamento. Não é tarde para resgatar a vida do teu filho. Não é tarde para resgatar a vida da tua filha. Não é tarde para você ter vitória no teu trabalho sobre uma injustiça. Não é tarde para você ser exaltado diante de uma humilhação. Não é tarde para Deus manifestar o poder e a glória dele para te sarar, para te curar. Não é tarde para Jesus vir e mudar a história da tua vida. Não é tarde para Jesus manifestar o poder dele a teu favor e te libertar
de tudo aquilo que tem te aprisionado, de tudo aquilo que tem te entristecido, de tudo aquilo que tem te frustrado, de tudo aquilo que tem limitado a tua vida, diante do potencial que você tem. Dá para entender, irmãos? Para Jesus não é tarde. Quando os discípulos acordaram Jesus no barco, disseram para ele: Jesus, tu não tem pena de nós já estamos morrendo. Eles já estavam no limite do desespero, já nem sabiam para que lado era a margem, não sabiam nem mais onde estavam, nem que situação que estava, só viam um barco enchendo d'água, o vento judiando deles, as ondas arrojando forte contra eles, e eles já, pronto, é tarde, vamos morrer. Mas o que é que Jesus fez, irmãos? Ele acordou, e ele disse: vento, aquieta-te, mar, cala-te. E o vento parou de soprar, o mar ficou quietinho, quietinho. Veio uma bonança, uma calmaria. E aí, irmãos, diz ali no versículo que nós lemos: chegaram então ao outro lado do mar. Tem uma outra versão que diz: eles atravessaram o mar. Tem uma outra versão que diz: e chegaram à outra margem do mar. Olha para mim aqui. Quando Jesus diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. Não interessa as circunstâncias, as barreiras, as dificuldades e os problemas que nós estamos enfrentando, não importa, é irrevogável a bênção que Ele liberou sobre mim e sobre você. É irrevogável, não tem volta. E é por isso que a palavra de Deus diz: querendo Deus agir, quem o há de impedir? Se você voltar ali em Marcos, no capítulo 4, lá no último versículo, diz assim, ó: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus. Dá para você entender? Os discípulos, quando viram o poder de Jesus, ele disse: meu, o que é o problema? O que é a adversidade? O que é a aflição? O que é uma situação difícil? O que é algo que saiu do meu controle, que saiu do meu domínio? O que é algo que eu estou me sentindo impotente? Diante daquele que tem poder de mandar calar o mar e cessar o vento. Para Ele nunca é tarde, porque Ele tem poder de resolver qualquer coisa. Com Ele tudo dá certo, irmãos. A gente só tem que aprender a crer. E mediante o crer em fé, buscar o resultado. Deus não diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que a gente deseja? Diante do problema que você está passando aí agora, qual é o fim que você quer? O que você deseja que seja consumado mediante a fé que você tem no poder de Jesus manifestar a vitória? Porque, irmãos, sabe qual é a situação mais complicada? É quando a gente não define qual é o resultado que a gente quer alcançar. Às vezes as pessoas vêm, pedem ajuda e a gente pergunta: tá, mas o que tu quer que aconteça? A pessoa não tem a resposta.
Se nem ela tem a resposta, como que Jesus vai definir? Irmãos, qual era a pergunta mais presente no ministério de Jesus? Qual era? O que tu queres que eu te faça? Se a pessoa não sabia essa resposta, é que nem a gente diz lá na fronteira do Rio Grande: cavalo encilhado passa uma vez só. A pessoa não sabe o que quer. A questão é que a gente tem que saber o que quer. Os discípulos, quando acordaram Jesus, eles tinham convicção do que eles queriam. Jesus, não te dá que a gente vai morrer? Eles já tinham preparado. Jesus, nós não queremos morrer. O cego de Jericó, ele tinha convicção de que ele queria ver. Dá para entender, irmãos? Jesus, quando Ele libera a palavra, se a gente recebe ela de bom grado no nosso coração, e permite que ela produza em nós o que ela tem poder de produzir, e mediante a fé a gente define qual é o resultado que a gente quer que aconteça na nossa vida, Jesus vai trabalhar para acontecer, e para Ele nunca é tarde. Nunca é tarde. E irmãos, pega essa aí, não é no nosso tempo, né? Porque a gente está numa época em que as gerações que estão aí é geração fast food, né? Geração fast food, tem que estar tudo prontinho, é só pegar e comer. Se tiver que preparar, já dá crise existencial. Tem umas meninas casando aí que os maridos estão peleando. Não aguenta mais comida congelada no micro-ondas. Isso não quer dizer que as mulheres são obrigadas a cozinhar. Mas pelo amor de Deus, saiba o que fazer com os produtos básicos. Pare e pense, irmãos. Deus não é lojinha de fast food, que a gente vai lá, pega a comidinha prontinha, só para esquentar. Não é assim. Sabe como é que Jesus definiu o tempo de Deus? Ele disse assim: orai incessantemente, até que o Pai, no seu devido tempo, libere a sua vitória. Pastor, como assim? Olha para mim aqui, vou fazer um fast food para vocês, literário. Só para de orar quando a vitória acontecer. Simples assim. Se não aconteceu, continua orando. E continua orando com fé. Porque para Jesus nunca é tarde. Para Jesus nunca é tarde. Aos nossos olhos, pode ser, mas aos olhos de Jesus não é. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não abra mão dos teus objetivos. Creia que a tua vitória em Cristo é possível, ainda que a situação seja impossível. Porque se Ele diz, passemos, pode ter certeza que vai chegar do outro lado.
Até porque quando ele diz passemos, significa que ele vai junto conosco. Nós não vamos sozinhos. É que a gente esquece aquela famosa frase onde ele afirmou uma grande verdade: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, os séculos já se consumaram? Então ele ainda está conosco. Ele ainda passa conosco. Ele ainda vai conosco. Ele ainda anda conosco. Ele ainda está presente conosco. Ele ainda faz conosco. Ele ainda opera conosco. E nele, tudo podemos, porque mediante a fé, o impossível se torna possível, porque Jesus é especialista em trazer o impossível à existência. E é por isso que a Bíblia fala que ele tem poder de fazer milagres. E se é um milagre que você precisa, é o milagre que ele tem poder para fazer. Pastor, os médicos já disseram que é tarde. Para Jesus, nunca é tarde. Para Jesus, nunca é tarde. Não é tarde para o teu casamento, não é tarde para a vida do teu filho, da tua filha, não é tarde para o teu pai, não é tarde para a tua mãe, não é tarde para a tua esposa, não é tarde. Para Jesus, não é tarde para a tua vida financeira, não é tarde para a tua empresa, não é tarde para a situação dos teus negócios. Para Jesus, não é tarde. Porque para Ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Fique de pé. Feche teus olhos. Chegaram então ao outro lado do mar. Atravessaram o mar. E chegaram à outra margem. O que ele diz acontece exatamente como tem que acontecer. Pode acontecer as adversidades no meio do caminho. A nossa fé pode ser provada diante de tempestades, diante de ventos fortes, diante de ondas grandes. A nossa fé pode ser provada diante de uma pedra. A nossa fé pode ser provada diante de uma caminhada, diante de um percurso. Mas se eu estou nele e ele está em mim, eu tudo posso. E se você nesta noite definiu no teu coração qual o resultado que você quer que aconteça na tua vida, porque Jesus, ele já sabia tudo, mas ele definiu o resultado já estava definido. Ele disse: passemos, nós vamos chegar lá do outro lado, nós vamos desembarcar lá na outra margem, nós vamos para a terra dos Gerazenos, já estava definido. E se nós nessa noite definirmos qual é o fim que nós desejamos para esse problema, para essa situação, para essa sentença que nos deram, para essa injustiça que promoveram,
para essa situação que estamos nos sentindo humilhados, fragilizados, para essa situação que está nos entristecendo, nos tirando a paz, para essa situação que está me tirando até mesmo a esperança. Mas se eu definir qual é o resultado, hoje, porque Jesus diz que Ele está conosco, hoje, vai ser consumado nos céus o decreto da tua vitória, e isso vai ser materializado na tua vida. Se você entendeu, tem fé para buscar e deixar Jesus trabalhar, enquanto estamos adorando a Deus, sai do teu lugar e vem apresentar a tua causa diante desse Deus vivo, poderoso e verdadeiro. Olhos fechados. Eu vou liberar uma unção de vitória, de conquista nas mãos de cada um dos pastores auxiliares. Eles vão descer aí embaixo e eles vão liberar unção a favor daquilo que você definiu como resultado da tua situação, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque Jesus vai olhar para aquilo que você definiu no teu coração, e é isso que Ele vai trazer à existência. O que tu queres que eu te faça? Pergunta Jesus. Qual é o fim que vós desejais sobre esta situação? Pergunta o Senhor. O que você definir é o que vai se manifestar agora a favor da tua vida. Quando eles tocarem em você, a unção vai invadir o teu corpo. E esta unção vai germinar a semente produzida pela tua convicção de fé, pela palavra que você tem viva no teu coração, como resultado dessa situação. E você vai ver a glória de Deus, porque você vai chegar do outro lado, você vai aportar na margem,
você vai chegar onde quer chegar. A porta que tem que se abrir, vai abrir. O milagre que tem que acontecer, vai acontecer. A vitória que você está buscando vai ser consumada. A tua conquista vai ser estabelecida. Os teus inimigos vão bater em retirada, desordenados, fugindo. Você será exaltado, você será honrado, porque querendo Deus agir, não há quem o possa impedir. Sobre estas palavras de vitória, você vai receber a cura, você vai receber a libertação, você vai receber o conserto, a restauração no teu casamento, na vida do teu filho, na vida da tua filha. Você verá o milagre, em nome de Jesus. Essa situação vai ser transformada, essa situação de derrota, essa situação ruim, esse mal vai ser transformado em bem, em vitória, em nome de Jesus. É sobre esta unção que você vai ser impactado pelo poder de Deus. Eu libero em nome de Jesus. Eu libero em nome de Jesus. Eu libero em nome de Jesus. Só liberar. Continue com fé, determinando. Eu quero a cura. Eu quero o meu casamento transformado. Eu quero meu filho e a minha filha transformado. Eu quero salvação na minha casa. Eu quero conserto. Eu quero bênção. Eu quero provisão. Eu quero prosperidade. Eu quero um novo trabalho, um novo emprego, uma nova porta aberta a meu favor. Determina em nome de Jesus. Eu quero um milagre. Receba. E receba. E receba.
opera, manifesta o teu poder. Porque tu, mediante as tuas riquezas em glória, por Cristo Jesus, tem poder de suprir cada uma das nossas necessidades. Te manifesta em poder e glória, e que tu venha dar o fim que cada uma dessas vidas tem desejado diante desse problema, diante dessa adversidade, diante dessa situação, aonde tu te glorifique, ó Senhor. Assim como tu disse, quando conversou com Moisés, sobre a atuação de Faraó contra o povo, tu disse: eu me gloriarei em Faraó. Que tu te glorie no problema que está sobre esta vida, manifestando o teu poder e promovendo o fim que eles estão desejando, mediante a fé e o poder da tua palavra, por Cristo Jesus. E que assim seja. Amém. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Vou repetir o que Jesus repetiu naquela cruz, quando ele completou a obra. Está consumado. O teu milagre, a tua vitória, a tua conquista está consumada nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Quem crê e recebe, aplauda, glorifique. Te alegre em Deus, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia! Oh glória! Amém? Respira fundo aí. Amém? Vocês mesmos vão testemunhar que essa noite foi um divisor de água na vida de vocês. Amém? Nessa fé, pode voltar para o seu lugar, pode tomar o seu assento. Você nessa noite que quer iniciar um propósito de fé com Deus, mediante o que você entendeu da palavra, porque a gente tem poder de conquistar até o sobrenatural. Amém? Se você quer iniciar um propósito de fé, para estar aqui 7 segundas-feiras, ou recebendo a palavra, entendendo a palavra, e mediante esse receber e entender, botar em prática, para ver a glória de Deus se manifestando, e mudando a história da tua vida, fique de pé agora. Os obreiros vão entregar para você o panfleto da campanha, e nós vamos estar juntamente com a igreja orando a seu favor. Você que vai iniciar, permaneça de pé. Quero que mais uma pessoa fique de pé, coloque a mão no ombro dessas pessoas que vão iniciar esse propósito, para nós estabelecer uma concordância. Pastor, por que nós temos que entrar em concordância com o que a pessoa está orando? Porque a palavra de Deus diz: se 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, será feita no céu.
Amém? Então, você só vai dizer a respeito da oração dela: Senhor, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Amém? A igreja estende as mãos a favor dessas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco agora